Estamos de volta com a leitura do livro que é o Espiritismo. Estamos fazendo essa leitura em formato de aula, né, para quem nunca ouviu falar sobre o Espiritismo. E hoje é a última parte na qual a gente fala sobre a biografia de Kardec. Antes de começarmos, a gente vai dar uma revisada no que a gente falou na aula anterior, que foi sobre a repercussão do trabalho dele, né, do que ele se lamentou, de como uma doutrina que torna as pessoas mais felizes e melhores pode ter inimigo ou inimigos, né? Qual é a melhor resposta para a gente dar aos nossos inimigos, né? Qual é a arma secreta que o Espiritismo tem? E qual é a tática do inimigo, dos inimigos que o Espiritismo tem, né? E como é que o espírita deve trabalhar? E também Kardec fala sobre como reconhecer o verdadeiro espírita. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o projeto de Kardec, a sua morte, o que ele semeou e plantou, os boatos sobre ele, qual era o meio mais poderoso da propaganda da Sociedade de Estudos do Espiritismo, né? Quais foram as outras obras que Kardec fez antes de morrer e quem substituirá Kardec, né? Bom, vamos começar. A pedido dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, Allan Kardec fez em setembro e outubro uma longa viagem de propaganda, semeando por toda parte a boa nova e prodigalizando conselhos, mas somente aos que lhos pediam. O convite feito pelos grupos lioneses estava subscrito por 500 assinaturas. Uma publicação especial deu conta dessa viagem de mais de 6 semanas, durante a qual o mestre presidiu a mais de 50 reuniões em 20 cidades, onde por toda parte foi alvo do mais cordial acolhimento e se sentiu feliz por verificar os imensos progressos do Espiritismo. A respeito das viagens de Kardec, como certas influências hostis houvessem espalhado boato de que eram feitas às expensas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre cujo orçamento igualmente ele sacava de antemão todos os seus gastos de correspondência e de manutenção, o mestre rebateu assim essa falsidade. Várias pessoas, sobretudo na província, haviam pensado que os gastos com essas viagens corriam por conta da Sociedade de Paris. Vimos-nos forçados a refutar esse erro quando a ocasião se apresentou. Aos que pudessem ainda partilhar dessa opinião, lembramos o que foi dito em outra circunstância, no número de junho de 1862. Aí ele se refere à Revista Espírita, tá? Que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria de visar o número. É o que não faz, nem quer fazer, pois seu objetivo não é a especulação e o número nada acrescenta à importância de seus trabalhos. Sua influência é toda moral e o caráter de suas reuniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custear semelhante despesa, os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras, sem o que nos seria impossível acudir a todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos isto sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que imaginam que entesouramos. Isso foi escrito na Revista Espírita em novembro de 1862. Bom, em 1862, Allan Kardec fez também aparecer uma refutação às críticas contra o Espiritismo no ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. E aí,
Em nota, eles falam o seguinte: Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, revela ter desistido da ideia de publicar o opúsculo que anunciara um ano antes. Isso saiu na Revista Espírita em dezembro de 1861 e que seria intitulado Refutação às críticas contra o espiritismo do ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. E aí, em abril de 1864, publicou A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado e é hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitando-se da época das férias, Allan Kardec fez em setembro de 1864 uma viagem a Antuérpia e a Bruxelas, expondo aos espíritas belgas o seu modo de ver acerca dos grupos e sociedades espíritas. Recorda o que já havia dito em Lyon em 1861. Vale mais, portanto, haver em uma cidade 100 grupos de 10 a 20 adeptos em que nenhum se arrogue a supremacia sobre os outros, do que uma única sociedade em que a todos reunisse. Esse fracionamento em nada pode prejudicar a unidade dos princípios, desde que a bandeira é uma só e que todos se dirigem para um mesmo fim. As sociedades numerosas têm a sua razão de ser sob o ponto de vista da propaganda, mas quanto aos estudos sérios e continuados, é preferível constituírem-se grupos íntimos. No dia 1º de agosto de 1865, Allan Kardec fez aparecer uma nova obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, na qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram essa situação. Os admiráveis êxitos do Espiritismo, seu desenvolvimento quase incrível, criaram-lhe inúmeros inimigos, e à proporção que ele foi se engrandecendo, aumentou também a tarefa de Allan Kardec. O mestre possuía uma vontade de ferro, um poder de combatividade extraordinários. Era um trabalhador infatigável, de pé em qualquer estação, desde as 4h30, respondia tudo às polêmicas veementes dirigidas contra o espiritismo, contra ele próprio, às numerosas correspondências que lhe eram dirigidas. Atendia a direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A organização do espiritismo é o preparo das suas obras. Esse excesso físico e intelectual esgotou-lhe o organismo, e repetidas vezes os espíritos precisam chamá-lo à ordem, a fim de obrigá-lo a poupar a saúde. Ele, porém, sabe que não deve durar mais de que uns 10 anos ainda. Numerosas comunicações o preveniram desse termo e lhe anunciaram mesmo que a sua tarefa não seria concluída senão em nova existência, que sucederia a breve trecho à sua próxima desencarnação. Por isso, ele não quer perder ocasião alguma de dar ao espiritismo tudo o que pode, em força e vitalidade. Em 1867, faz uma curta viagem a Bordeaux, Tours e Orleans. Em seguida, põe novamente mãos à obra, para publicar em janeiro de 1868 a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É das mais importantes esta obra porque constitui, sob o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. Allan Kardec ocupa-se em seguida de um projeto de organização do Espiritismo por meio do qual espera imprimir mais vigor, mais ação à filosofia de que se fez apóstolo, procurando desenvolver-lhe o lado prático e fazer-lhe produzir seus frutos. O objeto constante das suas preocupações é saber quem o substituirá em sua obra, porque sente que o desenlace está próximo. E a Constituição que elabora tem precisamente por fim prover as necessidades futuras da doutrina espírita. Desde os primeiros anos do espiritismo, Allan Kardec havia comprado, com o produto das suas obras pedagógicas, 2.666 metros quadrados de terreno na Avenida Ségur, atrás dos Inválidos. Tendo essa compra esgotado os seus recursos, ele contraiu com o Credit Foncier um empréstimo de 50.000 francos para fazer construir nesse terreno 6 pequenas casas com jardim. Alimentava a doce esperança de recolher-se a uma delas na Vila Segur e torná-la-ia, depois de sua morte, asilo,
a que se pudessem recolher na velhice os defensores indigentes do espiritismo. Em 1869, a Sociedade Espírita era reconstituída e tornada sociedade anônima, com um capital de 40 mil francos, dividido em 40 ações para a exploração da livraria, da revista espírita e das obras de Allan Kardec. A nova sociedade devia instalar-se no dia 1º de abril à rua de Lille, número 7. Allan Kardec, cujo contrato de arrendamento na passagem Saint-Denis estava quase a terminar, contava retirar-se para a Vila Ségur a fim de trabalhar mais ativamente nas obras que lhe restava fazer e cujo plano e documentos se achavam já reunidos. Estava, pois, em todos os preparativos de mudança de domicílio, quando, a 31 de março, a doença de coração que o minava surdamente pôs termo à sua robusta constituição e, como um raio, o arrebatou a afeição dos seus discípulos. Essa perda foi imensa para o espiritismo, que via desaparecer o seu fundador e mais poderoso propagandista, e lançou em profunda consternação a todos os que haviam conhecido e amado. Hippolyte Léon de Nizard, rival, Allan Kardec, faleceu em Paris, Rua e Passagem Saint-Denis, 59, número, segunda circunscrição, e Maire de la Banque, em 31 de março de 1869, com 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Unânimes sentimentos acolheram a dolorosa notícia e numerosíssima concorrência acompanhou ao Père Lachaise. Père Lachaise tá dizendo aqui pra gente ver no Reformador de abril de 1957, página 93, tá? O acompanhou, né? Acompanhou ao Père Lachaise sua derradeira morada, os despojos mortais daquele que fora Allan Kardec, daquele que, através dos tempos, brilhará como um meteoro fulgurante na aurora do Espiritismo. 4 orações foram proferidas à beira do túmulo do mestre. A primeira pelo Sr. Levin, em nome da Sociedade Espírita de Paris. A segunda pelo Sr. Camille Flammarion, que não fez somente um esboço do caráter de Kardec e do papel que cabe aos seus trabalhos no movimento contemporâneo, mas ainda e sobretudo um exame da situação das ciências físicas, do ponto de vista do mundo invisível, das forças naturais desconhecidas, da existência da alma e da sua indestrutibilidade. Em seguida, tomou a palavra o Sr. Alexandre Delaine, em nome dos espíritas dos centros afastados, e depois o Sr. E. Muller, em nome da família e dos amigos, dirigiu ao morto querido os últimos adeuses. A senhora Allan Kardec tinha 74 anos por ocasião da morte de seu esposo. Sobreviveu-lhe até 1883, ano em que, a 21 de janeiro, se extinguiu com 89 anos, sem herdeiros diretos. Erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos, Allan Kardec devia ser uma personagem sempre fria e austera. Não era, entretanto, assim. Esse grave filósofo, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila Ségur, conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões. Sabia adubá-las com o nosso velho sal gaulês em rasgos de causticante e afetuosa bonomia. Gostava de rir com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Todos os jornais da época se ocuparam da morte de Allan Kardec e procuraram medir-lhe as consequências. Eis aqui, a título de lembrança, o que a esse respeito escrevia o Sr. Paget de Noyer no Jornal de Paris de 3 de abril de 1869. Aquele que por tão longo tempo ocupou o mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec chamava-se Rivaio e morreu na idade de 65 anos. Vimos-lo deitado num simples colchão no meio da sala das sessões a que há tantos anos ele presidia. Vimos-lo com um semblante calmo, como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende e que, tranquilos quanto ao resultado de uma vida honesta e laboriosamente preenchida, imprimem como que um reflexo da pureza de sua alma sobre o corpo que abandonaram. Resignados pela fé em uma vida melhor e pela convicção da imortalidade da alma, inúmeros discípulos tinham vindo lançar um derradeiro olhar àqueles lábios descorados, que ainda na véspera lhes falavam a linguagem da terra. Mas eles recebiam já a consolação de além-túmulo. O espírito Allan Kardec veio dizer-lhes
quais haviam sido suas comoções, quais as suas primeiras impressões, quais dos que o haviam precedido no além-túmulo tinham vindo ajudar-lhe a alma a desprender-se da matéria. Se o estilo é o homem, aqueles que conheceram Allan Kardec em vida não podem deixar de ficar emocionados pela autenticidade dessa comunicação espírita. A morte de Allan Kardec é notável por uma coincidência estranha. A sociedade fundada por esse grande vulgarizador do espiritismo acabava de desaparecer. Abandonado o local, retirados os móveis, nada mais restava de um passado que devia renascer sobre novas bases. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas. Preenchida a sua missão, retirava-se da luta cotidiana para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros, mais jovens, intrépidos, deveriam continuar a obra e, fortes por sua virilidade, impor a verdade por sua convicção. Para que referir os detalhes da morte? Que importa o modo por que se partiu o instrumento e por que consagrar uma linha a esses fragmentos de hora em diante mergulhados no turbilhão imenso das moléculas? Allan Kardec morreu na sua própria hora, na sua hora própria. Com ele terminou o prólogo de uma religião vivaz, que, irradiando todos os dias, cedo terá iluminado toda a humanidade. Ninguém melhor que ele podia conduzir a bom termo essa obra de propaganda, a qual era necessário sacrificar as longas vigílias que alimentam o espírito, a paciência que educa com o correr do tempo, a abnegação que afronta, a estultícia do presente para não ver senão a irradiação do futuro. Allan Kardec terá com suas obras fundado o dogma pressentido pelas mais antigas sociedades. Seu nome, apreciado como de um homem de bem, está há muito tempo vulgarizado pelos que creem e pelos que receiam. É difícil praticar o bem sem chocar os interesses estabelecidos. O espiritismo destrói muitos abusos, reanima muitas consciências doloridas, dando-lhes a certeza da prova e a consolação do futuro. Os espíritas choram hoje o amigo que os deixa, porque nosso entendimento, por assim dizer, material, não se pode desse mundo invisível. Ele sente existir além do túmulo, estende a mão ao amigo, que já não existe, convencido de que o seu espírito nos protege sempre. O presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto, mas o número de adeptos cresce todos os dias, e os corajosos, os quais, pelo respeito ao mestre, se deixavam ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem por bem da grande causa. Esta morte, que o vulgo deixará passar indiferente, não deixa de ser, por isso, um grande fato para a humanidade. Não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o espiritismo esparge as flores da esperança. Um ponto sobre o qual não atraí a vossa atenção, mas que devo assinalar, é a caridade verdadeiramente cristã de Allan Kardec. Dele se pode dizer que a mão esquerda ignorou sempre o bem que fazia a direita, e que esta ainda menos conheceu os botes que a outra atiravam aqueles para quem o reconhecimento é um fardo excessivamente pesado. Cartas anônimas, insultos, traições, difamações sistemáticas, nada foi poupado a esse intrépido lutador, a essa alma grande e varonil que penetrou integralmente na imortalidade. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris, sob modéstia lápide erigida pela piedade dos seus discípulos. É aí que se reúnem todos os anos, desde 1869, e aqui está falando o seguinte: conservamos o presente trabalho, é o número 13, né? Número 12, desculpa. Ver Reformador, de abril de 1957, tá certo, é aqui. Então, tá falando pra gente ver esse livro, né? Bom, é aí que se reúnem todos os anos, desde 1869, os adeptos que têm guardado fidelidade à memória do mestre e conservam preciosamente no coração o culto da saudade. E já que um sentimento análogo nos reúne hoje, repitamos bem alto, minhas senhoras, meus senhores, honra e glória a Allan Kardec. E aí, conservamos no presente trabalho a forma de conferência que lhe deu o autor,
lendo, por ocasião da solenidade com que os espíritas de Lyon celebraram, a 31 de março de 1896, o 27º aniversário do decesso de Allan Kardec. Isso foi escrito por Henry Sauce, e aqui terminamos a nossa leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É o fim da biografia dele. E eu vejo vocês na próxima aula. Um beijinho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.